noite. Agora aguardando o fio para começar a conversa com o Fisimaticando. Só esperá-lo chegar, porque aí a gente já vai bater um papinho. Vai ser bem legal hoje. Deixa eu colocar para a conversa de hoje. Então é isso. Deixa eu tentar colocar aqui de novo, porque vamos lá, ver se o Fisimaticando agora participa. Enquanto isso, agradecer a presença aí, Gabriela, aí presente. Aí, Fio, tudo bom? Fala, Silvana está Milka. aqui, Bom, tudo jóia. Já tem aí aqui uns alunos. Obrigado pela presença, pessoal. E presença vamos começar aí mais um bate-papo, né, Fio? mais uma Hoje semana, outra live. é mais uma semana de conversa. Hoje eu vou. Nós hoje decidimos que nós vamos seguir na linha ainda de conversas relativas ao Enem e à educação, mas não diretamente questões do Enem. Foi esse o nosso combinado no momento, né? Foi legal o papo semana passada, a galera interagiu, muito pessoal participou. Na outra semana, quando eu e você a gente conversou também, foi bem legal a conversa. Eu achei Pois é. interessante, porque assim, professores somos, então acho que resolver questão, acho que o pessoal quer resolver questão com a gente resolve questão no dia a dia. Quer resolver questão, a gente resolve no dia a dia. É verdade. Aqui eu acho que Não, esse espaço é tão curto, é 1 hora. Acho que essa 1 hora é ótimo para a gente trocar uma ideia, sentir outras opiniões, conversar com claro, pessoas que a gente não conversa há tanto tempo que aparecem aqui, que eu acho sensacional. Que sim. a pandemia permite isso, né? Pois é, eu acho que o legal é justamente essa possibilidade de abrir esse espaço para essas conversas. Né? Estou aqui com a ilustre presença da minha colega de doutoramento, Eduarda Rodrigues, que é uma queridíssima aqui de Portugal, tornou-se uma amiga que eu guardo num cantinho especial do coração. Manuela é daqui de Portugal também, está aí prestigiando. Clemerson está aí prestigiando. E é bom ver que tem uma turma. O mais interessante é isso que você falou. Nós temos a oportunidade de conversar com quem é aluno, com quem é ex-aluno e também com pessoas amigas, todos ligados de alguma forma a essa temática da educação, todos interessados em interagir, dialogar a respeito desse assunto. E é um assunto tão importante, tão caro para nós, né? Nós temos essa preocupação grande, é importante falar disso. Exatamente. Porque às vezes a pessoa acha assim, nós vamos discutir sobre educação, nós vamos discutir o viés político, falar o que um quer, o que um gosta, a opinião na questão política. Mas acho que discutir educação e trazer ela à tona, botar ela dentro de uma discussão, é essencial. Porque se não discutir sobre educação, vai acabar acontecendo situações que você depois fala assim, uai, mas o que aconteceu? Por que a educação está dessa forma? Eu ouço, assim, às vezes, pessoas falarem assim, principalmente pelo meu lado de exatas, né? Falar assim, a educação na área de exatas no Brasil é péssima, que não sei o quê e tal, mas pensa comigo, tá, a educação ela é péssima. Você só vai criticar ou você vai trazer uma discussão para a gente tentar melhorar? Às vezes eu acho que, assim, simplesmente o ato de falar mal piora a situação. Você vai simplesmente piorar. Você vai falar mal, você vai trazer algo ruim. Aquilo que a gente costuma falar, você vai falar coisa ruim, você vai atrair coisa ruim para você. Então você vai falar da educação, e eu acho que aqui, na nossa live, a live aqui toda segunda-feira, são pessoas que gostam de educação. Alunos, professores, educadores. Eu acho que esse é o momento da educação aqui.
E eu tô achando tão legal, amigo, que nas 2 últimas semanas não teve divulgação. E sem divulgação, nós temos um público aqui fixo, cativo, que nos prestigia, que gosta de conversar sobre educação também. Eu acho sensacional. Pois é, O nosso é objetivo não é verdade. simplesmente chegar aqui e falar mal de A ou B, falar de, é um curso assim, é não sei o que e tal, blá, blá, blá. Não. Vamos discutir educação, vamos falar de educação. Esse é o ponto. E aí, amigo, Pois é. essa semana Ah, eu estava pensando em negócio, em uma situação dessa. Eu vou te interromper, não, vou você terminar aqui. Não, eu só queria aqui agradecer a Cláudia Faria, que é esposa de um professor amigo meu, que está sempre presente, né? E é uma querida, e a Adriana Araújo, que está participando, acho que pela primeira vez, mas é uma amiga aqui também do doutoramento, ela está aqui em Portugal, ela é de São Luís, ela é da universidade lá e do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, e é uma pessoa ligada à tecnologia, uma pessoa que está fazendo doutoramento na área, lá no Instituto de Educação aqui da Universidade do Minho. E é legal ver como que o nosso público é diverso, né? A é, Silvânia aqui mais cedo falou a respeito dos pais, e é sim, verdade, a presença dos pais é importante. Muitas vezes quem está aqui interagindo não é só o pessoal que está envolvido com a educação, seja trabalhando, seja estudando, mas são aham, aquelas pessoas que às vezes estão envolvidas de uma maneira tangencial. Os sim, pais fazem parte desse grupo, por mais importante que eles sejam, né? Mas eles não estão ali na linha de frente. aham. Porém, a função deles é fundamental. Sem A eles, educação os também. filhos ficam desamparados e nós da escola também ficamos sem um apoio importante, né? Isso, ó, falar em educação aí, ó, o Maia, que é um ex-aluno, quer dizer, aluno do cursinho, ex-aluno do colégio, é um cara sensacional, top demais. A Dani chegou cedo hoje, ó. Hoje nós estamos prestigiados, Amilcar. Nós estamos Pois é, prestigiados. isso é Obrigado demais. importante. Mas aí, Mas aí, olha, amigo, para continuar com essa conversa de educação, eu vou fazer um pequeno desafio. Nós hoje vamos bater um papo como se a nossa conversa fosse para pensar em tema de redação, filho. A ideia é pensar assim, como é que nós vamos lidar com a educação se isso caísse no Enem? E aí eu vou pegar um assunto que é um assunto que ainda está em discussão, está na crista da onda, que é a ideia de falar do Fundeb. Né? Na semana passada, quando fiz a live com o Titi, ainda estava em votação, não tinha sido decidido. sim, Depois, na quinta-feira, eu tive a presença da ex-aluna, a Daniele, que foi fantástica, mas deixou claro que os alunos também desconhecem muito desse processo educacional. E aí vem a pergunta: você que é um educador, que está ali na linha de frente, Fio, como é que fica a situação? O Fundeb é ou não é fundamental? Como é ou que se posiciona diante disso? eu vou te falar uma coisa, amigo. Eu tive uma conversa com uma grande amiga minha, há umas semanas atrás, antes de começar essa discussão grande com o Fundeb, sobre os cenários que nós temos na educação de forma distinta. Na iniciativa privada, que é onde hoje eu atuo, e a iniciativa pública, que é onde ela atua. E assim, tem hora que eu até estava meio que dando uma desabafada, sabe? Aquela desabafada que você ouve assim, nossa, eu me sinto um objeto, me sinto um professor dador de aula, que conversa, só solta o negócio. Ele não tem sentimento nenhum, é o prestador de serviço, às vezes. Claro que eu tenho alunos sensacionais. Por exemplo, o Maia, que está aí, ele é um grande exemplo disso. Mas você olha, tem hora que você vê, assim, como que eu me sinto descartável e como os alunos não olham para a gente como seres humanos às vezes. Acho que, tipo, acabou a aula, a gente vai entrar dentro do nosso escaninho e pronto, é só aquilo ali. Meu professor é dentro da sala e mais nada. E, em contrapartida, a iniciativa pública que ela disse, ela falou assim, ali eu sempre tenho posição a favor da supervisora, posição da coordenação, da minha diretora, na escola que ela leciona, né? Ela falou. E eu fiquei pensando, depois dessa discussão do Fundeb, porque você olha assim, o Fundeb, ele
É um fundo. O que que é um fundo? Você pega assim, ó, trazendo para um pouco para essa área financeira, onde alguns gostam de falar, né? Hoje em dia está na moda falar, sou educador financeiro, falo de educação financeira, aquele negócio todo. Mas aqui não, aqui não. A gente só vai falar um pouquinho sobre o Fundeb, o Fundo da Educação Básica. E o Fundo da Educação Básica é assim, a gente sabe, ó, deixa eu explicar para quem ainda não se atualizou sobre isso. Município arrecada uma quantidade de imposto, Estado tem uma certa arrecadação de imposto e a União também tem uma certa arrecadação de impostos. Parte desses impostos vão para esse fundo. Existem vários outros fundos, várias outras formas, várias situações e aquela porcentagem. O que tem nisso daí? Todo mundo estava discutindo o que, por exemplo, a União estava falando. A União, em determinado momento, disse para ano que vem não ter o Fundeb e retornar em 2022. Agora, pensa comigo. Se a gente está em meio a essa pandemia, recebendo salários diferentes, claro que estamos trabalhando de forma diferente em alguns momentos, né? E aí você pensa que se você atrasa sua conta, você vai empurrando sua conta, você vai empurrando sua conta, uma hora você vai ter que pagar. A mesma coisa ia acontecer com a educação. Se ano que vem você não tivesse Fundeb, você ia pegar a sua conta e ia postergar para depois você pagar. Aí daqui a anos alguém ia virar e falar assim, que isso? Mas quem teve essa ideia de parar um ano, acumular as dívidas para depois pagar? Aí não vai ter santo para aparecer. Não vai aparecer o santo ali para falar, foi eu que tive essa ideia. Não, não. E outra coisa, o Fundeb ele foi votado como uma medida provisória de um tempo, né? Então ele terminaria agora no final do ano. E a proposta nova, que foi votada, foi de emenda constitucional. Agora, foi votado na Câmara. Falta ser votado no Senado. Ainda tem a outra parte. E aí, esse fundo que eu estava falando para vocês, que os estados arrecadam parte desse fundo, parte desse dinheiro, os municípios. Isso daí faz como se fosse um bancão. Coloca todo o dinheiro lá. E aí, o Estado e o município que não tem condição de arcar com a consequência, assim, a consequência não é o dinheiro para manter professor que tem garantia desse Fundeb 60% só. O salário é 60% para pagar os professores. Agora, o colégio não vive só de professor. Nós temos estruturas, nós temos outros funcionários. Eu me lembro muito bem de uma educadora me ensinando uma vez, lá no meu inicinho, falando assim, a nossa faxineira é a nossa principal educadora dentro desse colégio. Porque ela está aqui o tempo todo no pátio, os meninos passam o tempo todo por ela. E tem hora, vocês estavam falando dos invisíveis da semana passada, né? Tem hora que a gente passa e nem olha. E nem olha. Tem aluno que passa, ou tem professor, ou tem outros educadores que passam e nem olham para essa galera da limpeza. E o Fundeb também paga isso, ajuda isso, a manutenção das escolas. Aí alguém vai falar assim, mas eu vi foto de escola que tá assim, Você viu foto de escola. Então pega, dá uma... Agora não, porque você tem que ficar quieto em casa. Mas quando voltar, tiver a vacina, dá uma volta, dá uma olhada, vê, não são todas que são assim, tem vários lugares bons, pessoas fantásticas que estão ali, que vivem desse fundo. Porque ano passado, eu estava vendo, vou dar o crédito, G1, falando que 9 estados brasileiros recorreram ao Fundeb. Agora são 9 estados, dos 27. Ou seja, 1/3 dos estados brasileiros não tiveram condição de bancar a sua educação. A educação básica, porque aí nós não estamos colocando ensino superior, tá? O ensino superior não entra no Fundeb. Né? Eu quero só aproveitar essa sua fala para fazer alguns links que eu acho que são importantes, né? O primeiro deles é que, como nós sabemos que o Enem lida com o cotidiano, não significa que o Fundeb vai cair na prova, mas significa que fazer as contas de qual é a porcentagem que cabe a estados, municípios e a federação é uma maneira também de estudar para o Enem. Então, é um tema que pode envolver a matemática. Conhecer essa distribuição dos tributos que nós pagamos, ou seja, saber qual é a tributação que compete a municípios, estados e federação, arrecadar e depois redistribuir, por exemplo, no Fundeb,
é uma maneira também de estudar para a prova para a prova do Enem, para a prova de geografia, de história, enfim, as ciências da natureza que envolve isso, né? E as ciências humanas e sociais que também envolvem essa situação, porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas. Então, o assunto, por mais que ele pareça relativamente distante do Enem, ele está diretamente ligado, não apenas porque ele pode envolver alguma questão que seja formulada, como também por ele envolver esse processo de formação do cidadão, de garantir que a educação básica concretamente funcione. E aí, só para aproveitar, Phil, o que é que nós temos, né? A rede pública, ela é dependente desse recurso, e a rede privada, que vive de mensalidade, é como se o Fundeb fosse uma espécie de mensalidade, só que nós não estamos pagando ali na forma de um carnê ou um boleto bancário, nós estamos pagando na forma de todos os tributos que nós diariamente pagamos e que são recolhidos e repassados para o Estado, né, na condição de Estado-federação, né, do ponto de vista federal, porque é ele que repassa. E aí, só para fazer um pequeno resgate histórico, o Fundeb, ele é digamos, um filhote do antigo Fundef, que era o Fundo do Ensino Fundamental, e que surgiu lá no período do Fernando Henrique Cardoso, ainda em 96, com a LDB, que também é de 96. A LDB brasileira, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é de 96, sofreu alguns ajustes, atualizações, com algumas emendas, mas ela é daquela época. O Fundef surgiu para dar um apoio. Depois, no governo Lula, ele se tornou Fundeb e foi estendido, mas ainda assim como uma ação provisória por parte da União. E hoje a grande luta foi justamente essa, de tornar a ação que era provisória uma ação constante, um compromisso real e concreto com a educação básica. Isso, e assim, você ouve muito, eu ouço muito, né? Eu acho que também você ouve muito falar assim, o caminho para ter uma nação bem desenvolvida é a educação. E a hora quando a gente começa a discutir sobre educação, não vamos deixar um ano sem? Vamos pensar aqui na porcentagem, vamos pegar essa porcentagem, que foi uma das propostas, e vamos colocar aqui nesse projeto social. Ninguém está questionando aqui, por favor, ninguém está questionando que esse projeto social não mereça receber algum recurso. Mas você vai pegar esse recurso que está para a educação e colocar para esse recurso de redistribuição de renda, é um outro fim para aquilo que você estava programado a ser. E aí você discute que, por exemplo, a União, tem hora que a União ela está quebrada. Está quebrada. Ok, você ouve que está quebrado, tá. Beleza. E aí, a porcentagem da União nesse Fundeb até o final desse ano é de 10%, amigo. É de 10%. Quem gosta de matemática igual eu, é uma porcentagem alta. Eu sei que é uma porcentagem alta, 10%. Porque se você pegar 10% de um valor bem alto, substancial, é muita grana. Mas a movimentação do governo, União, ela não é baixa. Ela não tem uma movimentação baixa. Isso aí entra em outras discussões, aí é tributos, essa outra coisa, o rombo, aquele negócio todo, mas isso daí realmente eu desconheço esse tipo de discussão. Porém, ainda na negociação dessa PEC para chegar agora, a porcentagem da União vai aumentar. Vai até 23%, mas vai a 23% gradativamente. É possível programar isso daí. Agora, você não vai fazer, você vai fazer uma coisa sem programar? É até 2026 que a União tem para segurar. 26. Ela tem que se programar, ou seja, ela tem 7 anos aí para se programar, para tentar e resolver isso daí. O Fio, mais do que isso, né? A sociedade reconhece
que é importante investir em educação, né? Deixa eu só, antes disso, cumprimentar aqui a Rânia, minha ex-aluna que está prestigiando, Cristiane Grazielli, que é uma amiga querida, Stephanie, a Júlia, que também estão aí, a Thaís de Castro, que chegou. Obrigado aí pela presença. E aí, Fio, como eu estava falando, né? A sociedade reconhece a importância da educação. Todos dizem que é importante, que é fundamental investir em educação. Mas quando se fala assim, vamos pegar um dinheiro do PIB e vamos colocar na educação, alguém fala assim, mas por que vai tirar um dinheiro do PIB? Gente, é o óbvio. Afinal de contas, a grande pergunta que muitos se fazem é, vamos investir em educação ou em presídio? Né? É a discussão. O que a sociedade quer que faça com os impostos? O povo, ele gosta de pôr a discussão que nós falamos no início. Nós vamos pôr. O povo não, né? A nós mesmos também. A gente gosta de pôr uma discussão e às vezes não gosta de ter uma proposta de intervenção. Aquela conexão que, por exemplo, a gente faz com a própria redação. Então, a ideia da conversa hoje é que você tenha argumentos para você conseguir discutir sobre isso, porque os textos da redação do Enem argumentativos. E para você argumentar, você precisa entender todo o cenário. Não adianta você pegar e replicar aquilo que os outros chegam e te falam. Inclusive, essa discussão nossa aqui é justamente para instigar, para fazer você pensar, para fazer você discutir, você ir com seu amigo, com seu colega, com sua esposa, com seus filhos. É você começar a discutir e trazer à tona o que é importante. A educação. A educação. Você trazer educação para a sua mesa e conversar sobre ela e ter opinião e respeitar e entender que essa opinião ela é baseada em fatos, em argumentos. Ela não é baseada no achismo de um, no achismo de outro, ou não é pensar que tem que ser assim, ou não é chegar e colocar e falar assim, pega dali e coloca aqui, faz aquilo ali, do mesmo jeito que queriam fazer, vamos pegar parte dessa verba e colocar ali para redistribuir a renda. E a educação vai viver de quê depois? Ela vai viver de quê? É aquele negócio, você vai aumentar um pouquinho esse ano, aumenta um pouquinho depois, aumenta um pouquinho depois. Aí a discussão que você acabou de falar. E a discussão tributária que estão tendo agora? A discussão da Previdência, que falaram. Mas às vezes, Amilcar, é o que eu bato muito no pensamento das pessoas, que foi o que aconteceu nesse período que teve aquele movimento antirracismo, né? É tratar a estatística, de forma errada. Eu, que gosto de números, eu fico vendo as pessoas, me desculpem a palavra, mas estupram a estatística. Eles pegam a porcentagem e falam assim, porcentagem é isso, mas tem tantos por cento de morte não sei o quê. Mas tem tantos por cento da educação que é não sei o quê. A União, blá, 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 é 10%, é 20%, é tantos por cento, só isso. Cara, na boa, eu acabei de falar da faxineira lá do colégio. A faxineira, ela não é porcentagem, não, ela é ser humano. Entendeu? O educador, o professor, estava falando de mim, que eu desabafei com uma amiga falando, sério, tem hora que às vezes, eu tenho milhões de alunos maravilhosos que eu vejo eles entrarem aqui. Tem milhões de alunos maravilhosos. Eu adoro todos. E tenho amigos educadores fantásticos. Mas tem hora que eu me sinto usado. E aí, eu sou só um número? Não, eu sou um ser humano. Nós estamos indignados ou tentando conversar sobre isso como seres humanos, racionais, entendendo, criando argumento e proposta de intervenção. É o que a redação nos permite fazer, né? Exatamente. E aí, né, voltando a essa ideia, ou continuando com essa ideia, né? Se o Fundeb caísse no Enem como um tema de redação, vem a pergunta: quem seria capaz de desenvolver uma boa argumentação para defender o Fundeb? Porque os nossos alunos conhecem muito pouco do que é o Fundeb e da importância que ele tem, né? Até porque nós lidamos com alunos que estão numa capital, mas no interior, naqueles grotões do Brasil, o Fundeb é fundamental, senão não tem como a educação existir.
o Fundeb é para diminuir a desigualdade, não é para acabar com a desigualdade, porque ela vai existir. O país é grande, o país é desigual, o país ele tem a distribuição de renda errada, tem a distribuição de renda não é de forma igualitária, e isso acontece o desnível. Se você pegar, eu faço essa sugestão a quem esteja aqui, a pegar ali, ó, quais foram os 9 estados que pegaram auxílio do Fundeb ano passado, para você ver quais foram os estados que pegaram auxílio do Fundeb. São estados que agora, colocando no Enem, são alunos que não estou falando só de acesso à internet, não, Amilcar. São alunos que não estão em condições de manter o seu ensino à distância, coisa que poucos são privilegiados. Mas aí a gente tem que pensar, e o interesse? Está em quem? Aonde está o interesse? Deixa eu dar um abraço para o Lucas, para a Joana aqui, ó. Antes de você falar, Milka. Joana, nossa ex-aluna. Joana, queridíssima. Lucas, muito bem-vinda. Lucas é sensacional. Lucas, nós sempre marquei um papo, hein? Saudade de você, viu, amigo? Não, Lucas, sensacional. Pois é, muito bom ver esses ex-alunos que estão aí prestigiando a gente. É um prazer realmente incrível. O Vitor acabou de entrar. Vitor também é meu ex-aluno. Obrigado aí pela presença. Sempre bom estar com vocês por aqui. Muito bacana. Pois é, continuando aí a nossa fala de hoje, que era a questão da redação, né? E como desenvolver argumentos, porque, no fundo, acaba que essa conversa sobre o Fundeb envolve esse processo de desenvolver uma argumentação favorável a uma causa e que possa apresentar algum tipo de solução. Nesse caso, a solução... Para mim que sou leigo, sou leigo nessa área sua. Uma estrutura de uma redação, eu tenho que argumentar e contra-argumentar isso? Ou o que eu tenho que oferecer na redação? Porque nós estamos pegando o Fundeb de plano de fundo hoje. Me ajuda com uma redação aqui agora, porque eu sou péssimo com isso, hein? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, o ideal seria você criar uma contextualização. E, para essa contextualização, falar a respeito da importância que a distribuição da tributação tem para estados e municípios, principalmente aqueles mais carentes e com menos condições de arrecadação. Ou seja, você contextualiza explicando que os municípios pequenos precisam de dinheiro da União, e a União é como se fosse o pai que vai lá distribuir a grana para os filhinhos. Então, tem que sair dando dinheiro conforme eles estão ali presentes, né? Então, bom, primeiro seria isso. Cria essa contextualização, depois a gente entra no processo de argumentação. E aí a argumentação é isso que nós estamos falando. O quanto a educação é importante para a sociedade, o quanto a educação precisa desse dinheiro para pagar não apenas os salários dos professores, mas também para garantir a infraestrutura básica de formação. Então, salas de aulas, carteiras, quadros, pincéis, tudo isso é pago com uma parte do dinheiro do Fundeb. Ou até uma boa parte, dependendo do município, dependendo, né, da condição socioeconômica daquele município. E aí você vai argumentar desenvolvendo a partir disso. Do ponto de vista da estratégia, só para te responder, você pode argumentar favorável ou contrariamente, criando contraponto. Ou você pode simplesmente argumentar falando da importância. Aí vai depender de como você vai escolher a sua estratégia argumentativa para desenvolver esse texto. Entendi. E agora, ó, já estou melhor, hein? Já estou melhor com redação. Dá um abraço pro Flipper aqui, ex-aluno lá do Pré-Absoluto Barreiro. Uma saudade mais, Flipper. Será um educador também, ó. É um educador, será um professor também. Eita, coisa boa. Quero aqui agradecer o Guilherme Ludiero também e o Adir. Olha o Adir aí presente de novo. Presença garantida. Isso aí, ó. Show de bola. Esse povo é sensacional. Mas então, amigo, ó, eu posso argumentar contra ou a favor. Então, eu posso fazer esse argumento contra ou a favor. Dependendo da situação que me é colocada. E no dependendo caso,
A motivação, agora que nós estamos usando como pano de fundo hoje, é o Fundeb, né? Então, vamos pensar Isso. numa argumentação. Então, eu estou falando sobre Fundeb. Então, eu tenho que contextualizar o que você disse, né? Então, eu tenho que contextualizar. Sim. E aí, depois, eu vou argumentar contra ou a favor. Mas aí, para eu argumentar contra ou a favor, eu tenho que ter um conhecimento prévio ou basta simplesmente eu chegar lá e falar da minha cabeça? Na verdade, os textos motivadores são aqueles que vão te dar um apoio. Eu conheço alguns alunos que falam assim: eu não gosto nem de ler texto motivador para não ficar influenciado. Eu respeito essa decisão, mas eu deixo muito claro que isso não é uma boa estratégia. Porque o que nós temos é um texto que está ali para te ajudar, para te dar um apoio. Então, muitas vezes vem um infográfico com porcentagens ou com informações visuais que te ajudam a compreender melhor o tema. Muitas vezes temos ali informações publicitárias que também vão contribuir para poder levar o aluno a desenvolver melhor a sua redação. E, como eu disse, da mesma maneira que você pode argumentar contrária e favoravelmente, você pode argumentar apenas favoravelmente. E eu acho que muitas vezes esse é um caminho mais fácil. Porque se você defende uma ideia ao longo do seu texto, a coerência para a construção da sua intervenção, ou seja, da solução, ela fica mais fácil. Porque cria uma situação de continuidade. Isso é importante por esse motivo, argumento 1. E ainda tem mais esse outro motivo, argumento 2. E para resolver o problema, então, e aí você apresenta a sua solução. E aí a solução e intervenção que é feita ali para aquilo que você propôs ali durante o seu texto, né? É exatamente isso. A intervenção é uma solução. Até porque, tradicionalmente, em todas as edições do Enem, o tema é um problema social. Não vou julgar se esse problema é de maior ou menor relevância para a sociedade, mas é um problema social. É um problema que aparece, que atinge uma parcela da sociedade e precisa obrigatoriamente ser resolvido. E aí você vai intervir apresentando uma solução para aquilo ali, para aquele tema, de acordo, de maneira coerente com os seus argumentos que foram desenvolvidos ao longo do texto. Entendi. E o que acontece, Milka, é que às vezes eu ouço de alguns alunos que, então, se o Fundeb cair como uma proposta de uma redação, pro meu viés, se eu fosse assim, fazer a redação mesmo, a minha parte que eu ia pegar de motivador ali, ia pegar o infográfico, os dados estatísticos, eu ia tentar trabalhar com os dados estatísticos e construir para depois fazer a minha intervenção baseado nisso. Mas somente utilizar os dados estatísticos é interessante, só isso, ou eu tenho que expandir e, assim, eu tenho que chegar com a minha bagagem de mundo ali, colocar tudo, ou inventar a roda e colocar tudo que eu penso ali, às vezes fazer aquele mexidão ali, ó, e jogar lá para os outros comerem? Na verdade, o que a banca, né, o que os avaliadores do Enem esperam é a exposição do repertório cultural daquele candidato. Ele tentar pegar tudo o que ele sabe expor na redação é uma ideia boa. Porém, ele não pode esquecer que ele tem um limite de 30 linhas. Exato. Então, aprender a criar uma hierarquização, né? Estabelecer uma hierarquia. Quais são os argumentos mais relevantes? Quais são os argumentos mais convincentes? O que vai levar a população a apoiar aquela ideia? E a população que eu digo é o avaliador, né? No caso, nós estamos falando de Fundeb, então é a sociedade brasileira, mas se for para uma redação, é o avaliador. De que maneira eu conquisto aquele avaliador para que ele concorde com os meus argumentos e com a minha intervenção? Então, ele tem que seguir por esse caminho, né? E aí, aproveitando, quando nós falamos da evolução da qualidade da educação brasileira, se
tivesse um infográfico ali como texto motivador, mostrando uma escala ascendente, esse é um ótimo argumento porque ele está ali com uma prova concreta dada pela estatística. Sim. E Então você assim, tem como apresentar com clareza e comprovar aquilo que está dizendo. eu ouço muito de vários alunos, eu não gosto de matemática, eu não gosto dos números, que não sei o quê, mas na hora que pega uma estatística que ajuda, ele adora surfar nessa onda que a estatística favorece. E ó, vamos lá. É tantos por cento, é não sei o quê. Vamos pegar isso daqui, pega essa seção de gráfico, coloca lá. Isso é ótimo, né? Mas aí na hora lá da matemática, eu não gosto tanto dos números não, professor. Eu não gosto dele não. Eu não quero aprender. Lembra nas nossas primeiras lives aqui, o pessoal, nossa, mas eu não consigo matemática, eu não consigo aprender matemática. E eu sempre falei, quem calcula demais perde tempo. O cara que elaborou a questão, ele não quer que você seja uma calculadora humana. Ele não quer que você seja uma calculadora humana. É pensar. Então, conversar aqui sobre assuntos variados, igual hoje nós estamos falando, que é um assunto que envolve educação. Eu peguei um pano de fundo ainda estatístico, que eu peguei números e trouxe números aqui para a nossa conversa. Eu peguei isso daqui, isso é essencial para você criar argumentação, você pensar, e aí você chegar, se deparar com uma questão, algumas que nós já fizemos aqui, daquelas assim, ó, era só isso, era só olhar isso daqui, era só prestar atenção e só olhar isso daqui. O objetivo era esse, era você pensar e não somente calcular. Porque calcular por calcular é um treinamento que você pode fazer. É um treinamento que todo mundo pode fazer. Se você é treinado ao cálculo, você vai conseguir fazer. O diferencial estão nas pessoas que pensam. O diferencial estão nas pessoas que estão capazes de analisar uma situação, entender essa situação e criar a sua opinião baseada nisso. É isso que acontece. Entendeu? Exatamente. Aliás, até quero aproveitar aqui para agradecer o comentário do Vitor, que foi meu aluno, que gosta das lives e que acompanha, e que as minhas aulas de português ajudaram. E aqui o Guilherme Ludiero, que também foi meu aluno, está fazendo uma pergunta que combina com esse momento. Se a gente tem alguma estratégia para poder mostrar, para poder criar um desenvolvimento para uma redação quando o candidato tem pouco conhecimento sobre o tema. Hoje, Guilherme, nós estamos falando justamente de um tema que é pouco conhecido dos alunos, que é a questão do Fundeb. Ele tem sido o tema de discussão e de reportagem nas últimas semanas, em função da sua importância, mas o aluno normalmente não tem uma noção da importância que o Fundeb tem para a educação básica. Ele não tem ideia do quanto esse recurso é fundamental para que ele consiga estar em sala de aula. Né? E nós estamos justamente discutindo isso. Então, eu já falei como é que seria uma contextualização histórica para quem sabe que o Fundeb surgiu lá em 96. Para quem não sabe, tem a importância social de que é uma das poucas alternativas, quiçá a única, para muitos municípios brasileiros terem condição de pagar professores e manterem infraestrutura escolar. Tem ainda uma argumentação estatística que nós podemos confirmar ainda, mas verificar que há um crescimento da aprendizagem a partir do momento em que o Fundeb é instituído e que os recursos são concretamente aplicados na educação básica brasileira. Então, são todas essas informações podem se tornar bons argumentos para um candidato que tenha conhecimento relativamente raso sobre o assunto, desde que ele tenha também algum conhecimento de linguagem para apresentar isso de uma maneira interessante. Porque são fatos, e fatos concretos. Mas não basta simplesmente saber, tem que saber apresentá-los. Então, peraí, deixa eu pensar aqui com minha cabeça compactada de exatas aqui. Então, histórico eu posso usar como um argumento, eu posso usar o contexto social também como um bom argumento, e posso usar estatística, que geralmente vem eu olho a prova e eu vejo sempre, tem lá
algo estatístico. Que eu acho que é o melhor, tá? Tô zoando, eu não sou bom de redação, não, tá? Eu sou bom de matemática. Quer dizer, eu tento aí. Eu tento. Mas é isso aí. Aí são 3 opções interessantes para quem não tem conhecimento. 3 opções para você utilizar como contextualização. Agora é aquilo que você disse. Tome cuidado com o tanto de argumento que você vai colocar para depois você ter que intervir todos esses argumentos. Aí você deixa uma ponta solta lá, aí, ó, eu vou lembrar pra galera que gosta de assistir série, fica achando ruim com o Game of Thrones que terminou sem explicar os trem direito. Aí você vai xingar, né, irmão? Não, tá. Você gosta Pois de é, dizer, vamos pensar no seu texto. Vamos pensar no seu texto aí bacana, vamos deixar ele legal. Entendeu? E aí, pois para é. isso, você tem 3 ferramentas que o Amilcar ainda disse para você aqui. 3 ferramentas, temos mais. E, fora isso, é o que nós falamos. Vamos trazer essa discussão para a mesa, vamos trocar essa ideia, vamos perguntar, vamos chegar um para o outro e falar sobre isso, porque eu acho que a conversa, no momento certo aqui, são esses espaços, esse momento que a gente está de reclusão, é o momento de conversar e se entender, porque às vezes leva essa discussão para lugar que não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo, e aí você leva essa discussão para outro âmbito, e aí é que mora o perigo. Eu acho que é aí que o perigo, ó, vem depois. É. Eu quero até aproveitar, né, aqui para falar que, primeiro, a Tamara, minha querida ex-aluna, apareceu. Obrigado aí pela presença. E, Guilherme, essa sua pergunta, ela é muito pertinente, principalmente se nós formos pensar no processo de preparação para o Enem. Veja bem, nós estamos a uma semana de entrarmos em agosto. O candidato tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, a partir da semana que vem, o candidato tem, com certeza, em torno de 6 meses para poder se preparar. A ideia de que ele não tem muito conhecimento, ou que ele tem um baixo, um raso conhecimento sobre um tema, demonstra, às vezes, muito mais um despreparo do ponto de vista da gestão do tempo e do estudo do que necessariamente um despreparo em relação ao tema da redação. Porque o candidato tem que aproveitar esse tempo que ele tem justamente para conseguir criar uma rotina e um cronograma de estudos, para criar ali momentos em que ele vai ter diversão, em que ele vai fazer uma atividade física. Ele tem que buscar o equilíbrio. Isso é que é fundamental para ele. Então, se ele não buscar esse equilíbrio, ele não vai ter cabeça para continuar estudando por muito tempo. E, além disso, ele tem que lembrar que ele é, hoje, todo aquilo que ele estudou até esse momento. O repertório cultural, a formação que ele teve, ela é tudo aquilo em que ele investiu tempo. Então, todos aqueles que ficaram mais preocupados em fazer a cola da prova, em botar um nome num trabalho, e não necessariamente em aprender um conteúdo, agora vai ter um pouco mais de trabalho para compensar o tempo perdido. Pegando o gancho naquilo que você falou antes, hoje, você falou assim, os temas do Enem todos foram temas sociais. Agora, Sim. se foi que envolveu a maior quantidade de pessoas, ou a menor quantidade de pessoas, se isso daí era para uma grande parte da população, a menor parte da população, é ponto de vista. É a mesma coisa do seu argumento. Ah, se você tem pouco conhecimento sobre o tema, depende do ponto de vista. Se o pouco ou mais depende desse ponto de vista. Às vezes você pensa assim, eu não sei falar sobre aquilo dali. E aí você começa a tirar as ideias da cabeça e aí você vai colocando. E aí você se depara com o tema. Eu faço o Enem todo ano, regular com os meninos, para aquele negócio motivar e tal, né? E aí eu fico vendo aluno quando sai da prova e fala assim, não, professor, eu sabia demais desse tema. Aí depois a gente troca uma ideia,
Aí eu descubro a nota dele, ele me fala a nota da redação, isso não foi a nota que eu esperava. Aí eu fico pensando, mas ele saiu falando que ele sabia argumentar muito sobre aquele tema. E às vezes é ponto de vista. Você foi achando que falaria bem daquilo dali, mas é o que você disse, Amilcar. Como encantar o avaliador? O Como, avaliador. como eu vou encantar o Exatamente. avaliador? E aí existem N A, a, receitas. O pessoal gosta de botar aquelas receitinhas de bolo, né? Ah, faz isso, coloca isso, coloca aquilo. Coloca uma frase de um filósofo, faz não sei o quê, que blá, 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 blá. Ei, rola muito isso, você sabe, você sabe. é verdade. Mas aí é como eu estou falando, né? A frasezinha do filósofo pode até ser linda, mas se ela estiver mal conectada com o texto ou com o argumento, ela mais atrapalha do que contribui. Isso. Então, não basta ficar decorando frases feitas, porque isso não é suficiente. É preciso mais do que isso, é preciso um domínio linguístico para fazer essa costura, né? E aí, só para colocar um pouco mais de pimenta nessa conversa, alguém aqui tem ideia de, de quanto a educação básica movimenta nas instituições privadas em termos de dinheiro, de Hum, público? Porque isso é um bom argumento também. também. Quanto de dinheiro está indo para cofres privados, para pequenos grupos financeiros que são detentores das instituições de ensino? Grandes grupos. Quanto? Grandes grupos que estão crescendo aí na educação básica e você sabe quantos por cento que vão, o que que vai, o que que acontece? A gente acaba que não fica sabendo, mas aposto que batem também na União, na porta da União pedindo ajuda. Com certeza, com certeza. Na verdade, o que nós temos são instituições privadas que buscam na União, ou às vezes buscam em determinado político um apoio, porque nós sabemos que eles podem ser sócios de determinadas instituições, ou estar ali participando da gestão do, do financiador, né, do órgão financiador, daquele que é o grupo detentor daquele nome ou daquela marca, Sim, e isso é um dinheiro que poderia estar indo para estados e municípios, sob forma de alguma outra arrecadação. Isso é um dinheiro que a União poderia não colocar nas instituições privadas e investir mais nas escolas públicas. Então, tudo isso faz parte, né? Ô, Titi, conta para mim o que são esses R$ 13 aí que eu não entendi. Tiago, Detalhe aí, desenha para mim. Tiago, manda o gráfico aí, manda o gráfico para mim. Me Tá manda esse falando de gráfico. número, número para mim é mais complicado. Desenha aí. Faz um gráfico que fica mais fácil. Às vezes não, né, Tiago? Às vezes não fica fácil o gráfico, às vezes o gráfico também não é fácil para os meninos, nem para a gente. Mas Amilcar, e simplesmente, se você, assim, eu estava vendo a relatora da PEC, né? E aí ela disse que ano passado foram cerca de 20 e poucos milhões do fundo que veio da parte dos municípios e dos estados. Ou seja, 20 e poucos milhões para ajudar no Fundeb. Ou seja, não é um fundo também que é rico, gente. Não está enriquecendo ninguém, não. É o fundo para manter. Não tem enriquecimento, não tem. Porque às vezes as pessoas gostam de falar assim: ah, ele foi criado em 96 e aí depois ele mudou na gestão de um partido político, e aí fala assim, mas esse partido roubava, esse partido roubou, e não sei o quê, que blá blá blá, e tá, e aí, gente, olha isso, essa coisa, você acha que a pessoa, ela vai ali realmente pegar esse dinheiro, que são para sustentar, no caso, sustentar não, né, ajudar a custear parte do custo, com esse valor, você vai pegar aquilo ali, aí é realmente você chegar e pensar assim, a humanidade acabou, 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 vamos fechar, passa a régua e
me vê a conta aí que foi 2 empadinhas e um caldo de cana, porque não dá, não. Não fecha isso mais, não. Não tem condição, gente. Não tem, eu não estou falando nada que não roubou nem roubou. Não estou falando isso. Estou falando aqui. Vamos pensar. Vamos criar um argumento. Está funcionando até hoje e ainda vai se manter durante um outro tipo de governo. Então, está se mantendo. Viu-se que era bom. Veio de um outro tipo de governo. Então, é importante porque o país, volta a falar, o país só será desenvolvido quando quer investir em... Pois é. O Voltei? país precisa. Voltei? Voltou. Você estava aí no ar. Eu fiquei sem saber se era você, se era eu, mas acho que era aí. De todo jeito, Ah, eu concordo com o que você falou, Fio. É fundamental investir. Nós vimos a criação do Fundef num governo. Nós vimos a renovação do Fundeb em outro governo e agora nós estamos vendo a inserção dele como uma emenda constitucional num outro governo. Foram 3 governos presidenciais de perfis completamente diferentes. Né? Não estou aqui julgando se são bons ou se são ruins. Estou só dizendo que eles fazem parte de espectro de ideológico e de posicionamento político completamente diverso e ainda assim que estão dispostos a apoiar e a investir na educação, porque faz parte de uma área muito carente e muito necessitada. E só para a gente também não deixar passar batido, né? Já que nós estamos falando disso como se fosse uma redação, vamos lá, como é que nós vamos criar ali uma proposta de intervenção? Além de mandar dinheiro da União, Fio, tem outro caminho? Como é que a gente poderia propor uma intervenção criativa? Uma intervenção com relação ao Fundeb, se ele se manter Ao ou não. Fundeb, claro. Como que eu vou manter o Fundeb sem a União? Não. Estou dizendo Ah, como é que nós vamos ainda aumentar os recursos para o Fundeb. aumentar os recursos para o Fundeb. Isso é aqui, ó, a tributação. Vamos ver a realocação da tributação. Eu penso no valor, eu vou pensar na realocação do tributo ali. Não vou pensar em fechar a escola, não, tá, Milka? Não vem me falar que eu vou. Vamos diminuir a quantidade de escolas, diminuir quadro de funcionário. Isso aí eu não vou propor, não. Eu vou propor tributo. Vamos mexer com tributo aí, vamos botar esse tributo nos eixos aí, ó. Eu gosto dessa sua maneira de pensar. Eu gosto muito. Então eu vou fazer uma outra provocação importante. Que tipo de instituição ou de área é a que mais tem lucro? Que nós vemos lucros com grandes e vultosas quantias sendo publicadas todos os anos nos jornais. Aquela que a gente põe o nosso dinheiro guardadinho lá nela? É aquela mesmo que você tá falando? Para pensar, é um momento. Ele tá caindo, os tributos deles estão caindo. Deixa que é um momento histórico no país quando nós temos um grupo de pessoas interessados em repensar a tributação. Nada mais natural, nada mais justo do que nós colocarmos as instituições que mais propagandeiam, mais alardeiam lucros para pagar um pouquinho mais só para a educação. Por que não destina, tipo, 5% dos lucros que eles têm para a educação? Eu acho que seria uma boa alternativa. Eu acho. Mas vamos pensar, eu acho que nenhum deles passou pelo colégio, nenhum deles fez isso, ninguém passou pela educação básica, não. Ninguém vai ligar para isso, não. Que não dá lucro, não dá lucro. Tem que dar lucro é emprestar dinheiro. Dar lucro é te falar que você tem que investir em não sei o quê. É isso que dá lucro para eles, é isso que eles estão querendo, né? Mas, propósito de intervenção fora do governo, eu gosto mais, que é essa aí. Eu gosto mais do que você passar a régua no governo. É tributação. Vamos arrumar uma tributação para isso daí?
Um país que não tem tributação, por exemplo, para grandes fortunas? Vamos ver isso daí? Ou então, para um país que tem uma tributação esquisita, ou meio nebulosa para quem só faz especulação com a Bolsa de Valores? É, tem isso, né? Mas aí vão achar que o discurso agora nosso virou político e não, nós não queremos isso daí, não, tá? Nós queremos é Não, nós estamos apresentando, nós estamos completando a nossa redação, Fio. Olha só, nós estamos chegando agora a 55 minutos de live, falando a respeito de Fundeb, usando o Fundeb como pano de fundo para a construção de uma redação, discutimos estratégias argumentativas, discutimos como apresentar os argumentos, agora tem que fechar com a proposta de intervenção, que é o que nós estamos fazendo. E aí, ainda, ó, podemos utilizar o governo como propósito de intervenção. Me falaram uma vez, amigo, que é muito bom ter conhecimento da Constituição para falar de intervenção. Isso é importante mesmo? Isso costuma ajudar, porque aí você consegue manter uma intervenção dentro daquilo que é o texto constitucional. E que é uma cobrança dentro do que a lei, né? Uma carta magna do país tem como base. Entendi. É bom, e podemos usar também a nossa querida Constituição, podemos propor botar a bola para o governo e podemos botar a bola para a iniciativa privada também, né? Iniciativa privada que o povo gosta de falar. Não, e aí, Fio, só para a gente poder deixar muito claro, né? Não tem uma questão político-partidária aqui. O que nós estamos apresentando são opções. O candidato pode optar por criar uma carga maior para o governo e, dessa maneira, definir que o governo vai investir mais na educação. Sim. O candidato pode escolher criar uma tributação específica para determinada área, né? E aí nós falamos da área financeira, mas é uma das áreas, pode ser outra. Pode ser uma área tipo os agronegócios. Por que não deixar... De acordo com a área plantada, uma porcentagem vai ser destinada à educação. Por que não deixar, por exemplo, escolas privadas com obrigatoriedade de bolsa? Também é uma alternativa. Né? Como se fosse uma espécie de cota anti-desigualdade, né? Isso. Ou uma cota de equidade, quando você pega os alunos e são incorporados em iniciativa privada. E são cotistas da região da escola, Não é um cara que sai do outro lado da cidade, não. Claro. É o mesmo ali, ó. Pá. Mas tem escola que é de público A. No Brasil não tem nada que é só A e fica só A, não. Tem do lado, sempre tem um aglomeradozinho. Tem sempre um aglomeradozinho do lado. Tá? Sempre tem, né? Na mais aqui que BH que é cheio de morro. Sobe e desce. Pois é, então tem essa situação de pegar uma determinada área e colocar impostos, tem essa opção de colocar uma determinada cota para instituições privadas. Então, assim, são opções que o candidato tem para escolher. Não, são argumentos que você poderá ter se caso isso aconteça. Então é aquela ideia, vamos pensar e argumentar. Pois é, Fio, 58 minutos. Pode começar aí as despedidas. Fique à vontade. Isso aí, ó. É esse papo que faz você criar argumento, você conversar, é esse papo que vai te ajudar, é esse papo que vai fazer você crescer. Não é só você fiar a cabeça e resolver só questão, não. Obrigado pela presença de todos. Amo. Obrigado, Carlinhos chegou por último aí, eu gosto disso. Titi, eu gosto de empada, pastel me dá azia. Só te respondendo. Olha, quero agradecer a todo mundo. A Carla chegou aqui por último, mas sempre super bem-vinda. Todos que puderam participar aqui da live também foram todos muito bem-vindos. Esperamos vocês aí nas próximas semanas. Agradeço demais. E aí, né, só para dizer que nós estamos aí, né, sempre trabalhando, pensando em como ajudar o nosso candidato, nosso aluno ou ex-aluno, porque é como a gente consegue ser útil, né? Divulguem, chamem os amigos, falem aqui que nós estamos aqui sempre falando sobre educação, Enem, é isso aí. Mas educação. Não é não? Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Até.